Saudações, gente bonita! Em Goiás são 6 horas da manhã, 22 graus. O dia hoje vai ser quente, então eu vou visitar minha querida mãe antes que, se torne insuportável. Eu só vou lá dar um abraço nela e volto. Eu quero falar de um assunto que diz respeito ao mundo inteiro, todos nós. Ontem a Dow Jones, a Bolsa dos Estados Unidos, teve uma alta histórica, passou dos 27 mil pontos. E a Bolsa brasileira, Ibovespa, também está no índice histórico. E o que isso significa? Problema. E grande. Problema e grande. Pessoas, vamos imaginar o seguinte. A economia real fica entre a raiz e o tronco. E ela está sendo atacada por um machado. Está sendo cortada. Aí alguém dá a notícia que o Dow Jones está lá naquela grimpa e subiu mais 1 metro. Você acha que isso é uma boa ideia? De verdade você acha? Então, eu vou fazer 2 coisas, se você me permite. Primeiro, eu vou mostrar esse videozinho sobre, com perdão da minha palavra, filha da putice. Terminado o vídeo sobre filha da putice, o que é a imprensa, fizeram a mesma coisa no Brasil. Mesmíssima coisa no Brasil. Certo? Imprensa é isso. Qualquer lugar do mundo. Imprensa é isso. Não tenho dúvida a respeito disso. Se a imprensa está tentando convencer as pessoas que passar fome é bom, ela também tenta te convencer que o Dow Jones nas grimpas, que o Ibovespa nas grimpas de uma África que está sendo cortada, é bom também. Deixa eu explicar com calma. Perceba o que os jornalistas estão fazendo. A Argentina está quebrada. O preço da gasolina subiu 75% em 3 dias. O preço da carne subiu 65% em 3 dias. A passagem coletiva, que era 20 pesos, subiu para 1.000 pesos. Eles vão passar fome. E qual que é o conselho que estão dando? O conselho que estão dando é cortar. Comer só uma vez por dia, fazer uma refeição forte, tem que aceitar. Você não tem que ter vergonha, você tem que aceitar. Calma, porque as Tá coisas ajustando. quase nunca são Você não pode revoltar. o que elas Isso é parecem imprensa. ser. Foi notícia de que o índice Dow Jones subiu como nunca, certo? Subiu como nunca. Ainda mais depois que a taxa de juros dos Estados Unidos foi mantida entre 5% e 5,5% agora, o que é desastroso para a economia. Porque, os Estados Unidos não tem como pagar 5% a 5,5% de juros de uma dívida que está em 34 trilhões de dólares. Eles não tem como pagar 2 trilhões de dólares de juros. Por que a Bolsa sumiu? Por que os mercados reagiram bem? Porque esse é um indicador horrível da economia. O mercado que eles falam são só os especuladores financeiros. É uma parte pequena da economia, mas é a parte que comanda, É a parte que manda nas emissoras de TV. O Dow Jones teve ganhos significativos, subindo a máxima histórica na semana passada, em meio às expectativas que o Federal Reserve de um corte de juros de 3 vezes em 2024. Então a expectativa é que o ano que vem os juros caiam. Por quase 2 meses, o Dow Jones, lembrando que isso é da CNBC Arábia, certo? CNB Arábia, emissora de lá. Por quase 2 meses, o Dow Jones entrou em um ciclo de alta, apagando todas as perdas associadas ao salto na taxa de juros. Desde a 27ª sessão de outubro até o pregão da quinta-feira, o índice saltou 15%, ao superar os níveis de 37 mil pontos pela primeira vez. E 26 de 30 ações obtiveram retornos positivos durante esse período. A Bolsa está dando dinheiro. Os principais ganhadores no período foram a Intel, com alta de 42%. A Intel, ela vende equipamento eletrônico. Boeing, alta de 40%. Equipamento militar. Arma. Salesforce e Goldman Sachs,
uma varejista e um banco, com alta de 31% e 27%, de acordo com dados da FactSet. Na S&P 500, que mede as 500 ações mais negociadas, também subiu 15% em outubro, liderado pela empresa de cruzeiro Carnival Cruises, que saltou 66%. Os melhores desempenhos, com uma capitalização de mercado de mais de 200 bilhões, foram da Advanced Micro, Davis e Broadcom. Por outro lado, das 7 principais empresas de tecnologia não tiveram ganho, 7 das principais empresas de tecnologia não tiveram ganhos significativos, subindo a média de 17%, em linha com os ganhos da Nasdaq durante o período mencionado. Eu pergunto, que empresa subiu 17% em vendas? Nenhuma. Leider, você está querendo dizer que essas empresas estão subindo um valor que não é nem um pouco realista? Sim, é o que eu quero dizer. Deixa eu dar um exemplo. A Apple. O valor da Apple hoje, pela Bolsa de Nova York, é maior do que o tamanho de todas as economias do mundo, exceto as 6 maiores. As ações da Apple dispararam para um novo recorde nessa semana, com seu valor de mercado subindo acima de 3 trilhões de dólares. Embora a ação tenha encerrado a sessão da sexta-feira com queda de 0,3%, para 197 dólares e 57 centos, a capitalização de mercado permaneceu acima de 3 trilhões. O valor da Apple nesses níveis indica que ela supera todas, exceto as 6 maiores economias do mundo. De acordo com estimativas do Produto Interno Mundial, do PIB, Produto Interno Bruto, das economias mundiais, divulgados pelo Banco Mundial em 2022, o valor de mercado do fabricante do iPhone é menor do que apenas 6 países, ou seja, esse a gente não está usando paridade do poder de compra, está usando cambial. O câmbio também é uma falácia, mas que seja. Pela medida cambial, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, 25,5 trilhões, a China tem 18 trilhões, o Japão tem 4,2 trilhões, a Alemanha 4,1 trilhões, a Índia 3,4 trilhões e a Grã-Bretanha com 3,7 trilhões fica em 6º lugar. Por esse índice cambial, então, considera que o dólar e o euro valem alguma coisa que eles efetivamente não valem. A economia da França seria a 7ª e valeria menos do que a Apple, com 2,78 trilhões de dólares. Eu pergunto, quanto será que a Apple vende? Eu mesmo respondo, no ano de 2022, as vendas da Apple foram de 394 bilhões de dólares. Certo? 394 bilhões de dólares. Isso é o que ela fatura. Vamos ver quanto ela lucra. Fácil. O lucro da Apple em 2022 foi de 34,6 bilhões de dólares. Vamos fazer uma conta aqui. Se ela, o valor de mercado dela ultrapassa 3 trilhões e ela lucrou 34 bilhões, quantos anos levaria de lucro para ela alcançar o valor acionário? Essencialmente, o valor da ação corresponde a 87 anos de lucro. Vocês estão entendendo? Quem compra a ação da Apple teria que esperar 87 anos para ela ter de lucro que ela faz de mercado. E o que isso significa? Vamos entender basicamente do que estamos falando. O que é uma ação? Quando você investe em ação, você está se tornando sócio de um negócio. Você está comprando um pedaço da empresa. Então, numa ação, você não é um credor, não está emprestando dinheiro. E não pode cobrar ele de volta, como acontece na renda fixa, como se aplica na poupança, por exemplo. Você está entrando no negócio e não tem nenhuma garantia de que vai receber o dinheiro de volta. Você está apostando no crescimento da atividade e quer participar da lucratividade do negócio. O bom senso diz que uma empresa deve, bom senso mesmo, você está falando de longo prazo, você tem uma paciência infinita, do tamanho do mundo, que o dividendo que a empresa entrega deveria fazer com que em 20 anos você recebesse o valor que você pagou pela ação, certo? Se fosse esse o caso, a Apple deveria valer 730 bilhões de dólares. Por que ela vale 3 trilhões? Porque 2 trilhões, 270 bilhões são
especulação. Perfeito? É difícil precificar o preço de uma ação. No mercado americano, mais ainda. Olha só o que eu quero dizer. 5 anos atrás, alguém imaginava que a Amazon valeria mais de $1 trilhão? Não. Mas e a questão? As ações da Amazon, as ações da Apple, as ações da Intel, as ações de um punhado de empresas americanas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos tiveram uma valorização espetacular. Mas eu pergunto, a lucratividade acompanhou? E eu respondo, não. Não. A maioria dessas empresas está valendo 4, 5, 6, 10 vezes mais do que deveria valer. Então o que nós estamos vendo é uma bolha. É uma enorme bolha. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre bolhas. Elas explodem. E quando elas explodem, elas levam o mercado junto. Certo? As empresas não lucram o suficiente para valer esse tanto. O problema é que a economia dos Estados Unidos está indo tão mal que as poucas empresas que vão bem, Nvidia, por exemplo, para acrescentar essas que eu já falei, elas são disputadas, as ações delas são disputadas à tapa. E aí, embora o faturamento não cresça, e aí, embora a lucratividade não cresça na mesma proporção, o preço das ações dispara. E pior, no caso da Apple, por exemplo, a Apple não tem fábrica. A Apple não tem nem escritório de design, ela terceiriza isso também. E também terceiriza propaganda. Traduzindo, a Apple é um escritório. Quem faz os celulares e tudo mais são empresas chinesas. Principalmente a Foxconn, mas não só ela. Isso quer dizer que se a China resolver confiscar, se os Estados Unidos e a China forem pro pau, a China evidentemente vai confiscar a fábrica. E aí o que os Estados Unidos vão fazer? Vão chorar? Sabe quantos iPhones podem ser produzidos caso a China resolva confiscar as fábricas? Respondo para você, nenhum. E aí quanto vai valer a Apple se ela não puder produzir nenhum celular? Será que ela realmente vale $3 trilhões? Uma empresa que não produz um único celular. Lembre-se disso. A Apple não produz um único celular. Nenhum. Não produz um único celular. Como uma empresa que não produz nada, coloca isso na cabeça. A Apple não produz absolutamente nada. Como uma empresa que não produz absolutamente nada, vale $3 trilhões. Ela não produz nada. Ela vende o que outras empresas produzem. E empresas de um país que os Estados Unidos estão tornando inimigo. Explica para mim. Isso acontece com muitas empresas americanas. Os Estados Unidos praticamente não tem mais indústria. Não das de topo. Então, como as empresas dos Estados Unidos valem tanto? Se quem produz são firmas chinesas. E aquele tipo de coisa, produz até o momento que a China mantiver a paciência. Porque pensa comigo. O ano que vem, está chegando. Hoje é dia 17. Daqui 2 semanas o ano que vem chega. O ano que vem, os Estados Unidos têm 2 trilhões de juros para pagar. Mais 8 trilhões de dívida vencida. Como ele vai pagar? Se a arrecadação do país, vou ver o valor exato aqui para vocês. Tem um sitezinho, chama US Debit Clock. Coloca na internet. USDEBTCLOCK.org. Entendeu? www.usdebtclock.org. US Debit Clock. E aí vocês vão ver o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Ela cresce por segundo. A dívida total dos Estados Unidos, nesse exato momento, são 5h23 da manhã, quando eu estou gravando isso. É de 33 trilhões, 922 bilhões,
519 milhões, 380, 436, 467 mil dólares. Cresce por segundo. Milhares, dezenas de milhares de dólares por segundo. Isso implica que, bom, como é que eles vão pagar isso? Qual que é o gasto com pagamento de juros? Pagamento total de juros da economia americana. Tem nesse site também. A versão corrigida é de 6 trilhões 309 bilhões de dólares. Eu pergunto, como é que eles vão pagar 6 trilhões 300 bilhões de dólares? Porque não é só taxa de juros. Como é que eles vão pagar isso? Quanto eles arrecadam? 4 trilhões 404 bilhões. Olha, se eles arrecadam 4 trilhões 404 bilhões e tem que pagar 6 trilhões 309 bilhões, o déficit de 1 trilhão 905 bilhões 785 milhões. O déficit é o que tem que ser pago. Como é que eles vão pagar? Os trilhões que estão devendo. E tem que pagar o ano que vem. Eles tentaram fazer um tempo atrás uma venda de 38 bilhões de títulos da dívida, não conseguiram vender tudo. 38 bilhões. Se eles não conseguiram vender 38 bilhões, explica para mim como é que eles vão renegociar 8 trilhões. Camarada, eles não vão. E aí, pô, os Emirados Árabes Unidos já deram o toque. Ó, se eles não pagarem, se o ano que vem eles não conseguirem pagar, eles não vão mais vender petróleo em dólar. E os Emirados, como são emires, são subordinados ao rei, no caso da Arábia Saudita. Então, nunca falariam uma coisa que a Arábia Saudita não concordasse. Então, se a Arábia Saudita não vender petróleo em dólar, para que vai servir o dólar? Para nada. Para nada, para comprar produto americano. Que produto? Eles não fabricam nada. A produção industrial dos Estados Unidos, você não acha o dado atual incrível, né? Você não acha o dado atual. Vou ver se eu acho um dado moderno para vocês. Achei o dado. Tem um site chamado Statista. Procurem ele. As informações que eu estou falando podem ser achadas lá. Statista, www.statista.com. Statista, tem dados do mundo inteiro. Sabe qual que é o valor da produção industrial dos Estados Unidos em 2022? 2,79 trilhões de dólares. Quer dizer que tudo que os Estados Unidos produzem em termos industriais, o valor agrícola não importa. Grão vale pouco. É 2,79 trilhões de dólares. Aí eu pergunto, se o valor da produção industrial dos Estados Unidos é 2,79 trilhões de dólares, como o PIB cambiava de 25,6 trilhões de dólares? Quer dizer que o valor da produção industrial dos Estados Unidos vale 11% do PIB, ou que o PIB está super avaliado? Antes de nós falarmos sobre isso, vamos deixar esse número em mente. Produção industrial dos Estados Unidos, em 2022, valeu 2,79 trilhões de dólares. E quanto valeu a chinesa? Em 2022, a da China valeu 5 trilhões de dólares. Na verdade, 4 trilhões, 975,6 bilhões de dólares. Trilhões de dólares, ou seja, 5 trilhões. Quer dizer que o valor da produção industrial... peraí. O dado está sendo fantasiado. Acabei de achar o valor real. O valor real da produção chinesa é de 40,2 trilhões de dólares, ou seja, 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Quer dizer que o valor industrial da produção chinesa, 6 trilhões de dólares, é bem mais que o dobro do valor da produção industrial americana. Os Estados Unidos se abastecem com produtos industriais vindos da China. Sei. A produção industrial na China cresceu até novembro, mês passado, 6,6%. E a dos Estados Unidos cresceram 1%. Aí você pergunta, mas a China produz para os Estados Unidos. Porque quer. Se a China entrar em guerra com os Estados Unidos, não vai acontecer. Mas os Estados Unidos podem provocar a China a entrar numa guerra.
A China é uma nação pacífica. Os Estados Unidos não são uma nação pacífica. Os Estados Unidos vivem de guerra, de caos, de destruição. Aí a China confisca tudo que os Estados Unidos fazem. Você não vai ficar sem iPhone. iPhone é só uma marca. O celular vai ser feito do mesmo jeito, só vai mudar de nome. Você vai continuar comprando seu celular. Agora a iPhone vai fazer o quê? A Apple vai fazer o quê? Se ela não tem fábrica. Me diz. Será que ela ainda sabe fazer celular? Será que ainda tem nos Estados Unidos como produzir celular? Será que ela tem como manter a qualidade se todas as peças são chinesas? Se os engenheiros são chineses? Se os operários são chineses? Não tem como, camarada. E se o dólar não servir para comprar petróleo, para que você vai querer o dólar? Para comprar a produção ridícula industrial dos Estados Unidos? Tá me entendendo? É sobre isso que eu estou falando. Então, às vezes eu falo, a economia dos Estados Unidos vai quebrar. Vai. Porque ela não é sustentável. Você vai lá, você fala, que quebrar até outubro? Sim, outubro. Até março. Aí, se chegar a março ela não quebrar, cara, pode acontecer. Mas essa situação é sustentável por quanto tempo? Ainda mais considerando que os Estados Unidos vêm provocando não só a China, como também os árabes, os muçulmanos, para defender Israel. Que Israel usava a tática de atacar os palestinos a cada 10 anos, né? Nakba em 48, Suez em 56, 6 dias em 67, Yom Kippur em 73, aí uma guerra particularmente hostil contra os árabes, sul do Líbano em 82. Depois, na década de 90, já tivemos a primeira intifada. No começo dos anos 2000, nós tivemos a segunda intifada. Nos anos 10, tivemos as operações Chumbo Derretido contra Gaza. E agora nós estamos tendo a quinta guerra contra Gaza. Primeiro era um conflito só contra a Palestina. Depois tornou um conflito contra a árabe. E agora Israel está escalando para ser um conflito contra os muçulmanos. Escalou, cantando hinos judaicos em mesquitas que estão tomando. E estão querendo destruir a mesquita de Al-Aqsa. E os Estados Unidos estão firmes no apoio a Israel, ou seja, na ofensiva e nas ofensas contra os muçulmanos. Pessoas já fecharam o Estreito de Bab el-Mandeb. Primeiro a Maersk e ontem a MSC, que é a maior transportadora do mundo, não vai mais passar lá. Então tudo que for chegar na Europa agora vai ter que dar a volta na África. Os custos vão aumentar terrivelmente. Inflação que já era alta, inflação e desvalorização. Não só para os Estados Unidos, para todo o hemisfério norte. Que ao dar a volta na África, ao invés de passar pelo Mar Vermelho, né, Bab el-Mandeb, Canal de Suez, Mediterrâneo, você também vai para os Estados Unidos. Então tudo que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, que vai para o Canadá, vai ficar bem mais caro cada vez. E isso, os turcos fecharam também em Mar Negro, faltando aí. Então, os turcos fecharam o resto do Pedro, Mar Negro está fechado para eles. Os iemenitas fecharam Bab el-Mandeb. O Mar Vermelho, o Canal de Suez está fechado para eles. Agora, camaradas, e se eles fecharem o Estreito de Hormuz, aí é sem petróleo. Para quanto vai o petróleo? $100? Não. Sem Hormuz, metade do petróleo do mundo passa lá. Não são $150, $300. O que vai acontecer com a economia mundial? O petróleo é $300. Uia. Porque quem fecha Bósforo e Dardanelas, fecha Bab el-Mandeb. Ah, os Estados Unidos vão mandar não sei o que, tem porta-avião? Mandaram nada. Os aviões que estavam na base do Bahrein estão fugindo, dando a volta pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Omã de medo dos mísseis iranianos.
De medo, de medo. Porta-avião colocou o rabinho no meio das pernas. Estados Unidos não vão fazer nada contra o Iêmen. Nada, nada. Sabe o que é nada? É o que eles vão fazer, nada. E de toda forma, já está bloqueado. Já era. Já era. Aí vocês falam, o Iêmen foi mais corajoso que todos os muçulmanos. Não. O Iêmen não existe. Mas foi destruído. A parte sul é comandada pelos Houthis, do Irã. E a parte norte é comandada por grupos aliados da Arábia Saudita. Os dois estão conversando, Irã e Arábia Saudita. Então a parte sul não teria feito bloqueio sem o Irã mandar. E também não teria feito sem a Arábia Saudita deixar. E os Estados Unidos sabem disso. Por isso que estão dando a volta. De medo. Eles não vão fazer nada. Agora, se Israel continuar, aí eles podem resolver fechar o Hormuz. E o que vai ser do mundo? Vão fechar o Hormuz. Eu garanto para vocês que não para navio que for para a China. Não para navio que for para a Índia. Não, para a Índia talvez, né? A Índia estava meio que apoiando Israel, mas o Modi é um cara inteligente. O Modi é um cara inteligente. Se apoia mais de palavra. O apoio que os Estados Unidos estão dando não é só de palavra. E de dinheiro, de arma, de soldado, de logística, de satélite. Então, com certeza, e os europeus estão empolgadíssimos, né, apoiando o Estado de Israel. Então vamos dizer que eles fecham, mas não totalmente. O navio que for para a China pode continuar indo, que for para a Indonésia, que for para a Índia, mas que for para a Europa, e para os Estados Unidos, para o Canadá, e para a Austrália, não. E aí? Ah, não vai acontecer. Como não vai? Fecharam Bósforo, não fecharam? Fecharam Dardanelos, não fecharam? Fecharam Bab el-Mandeb, o país mais pobre do mundo árabe. Uma das nações muçulmanas mais pobres fora da África. Fechou. E os Estados Unidos não fizeram nada. Se eles fecharam Bab el-Mandeb, por que não fechariam o Hormuz? E aí tá o índice Dow Jones subindo. Cara, esses analistas de mercado não valem a cebalina vencida. Não é que eles são burros, mas basicamente eles são desonestos. Essa conversinha, as bolsas estão subindo, os mercados. Camarada, tira seu dinheiro disso, enquanto ainda existe. E enquanto existe a possibilidade. Porque já era. Entendeu? Já era. É isso. Conheça a verdade vos libertará.